Nós vamos hoje fazer esse biquíni aqui, que é o biquíni morango, tá? Vou reapresentar ele lá na frente pra vocês, mas antes eu quis colocar aqui algumas observações pra vocês não terem dúvida, tá? Vou aqui pro meu desenho, acho que eu vou ficar conhecido como a professora do desenho, gente. Vamos iniciar para todos os tamanhos aqui com 15 pontos altos aqui no nosso anel mágico, tá? Ó, coloquei bem aqui, ó, 15 pontos altos. E nós vamos intercalar com sempre 2 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, e vai crescendo assim. Mas aqui vai ser 15 pontos altos, né? Depois eu venho pra cá e aí vai ser essa carreira aqui toda de aumento. Aí nessa primeira aqui, 2 pontos altos, um aumento. Aí 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Nesse meu aqui, que é o tamanho P, eu estou fazendo o meu no tamanho P. Eu finalizei com 6 pontos altos e aumento aqui, tá? Eu fiz 7 carreiras ao total, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que eu estou usando fio biquíni, mais uma perninha do Cleia 1000 e agulha. Colocar aqui para se vocês quiserem pausar depois, agulha 2 milímetros, tá? Sugestões para outros tamanhos. M, eu faria de 8 a 9 carreiras, porque esses tamanhos são variáveis, não é só questão de volume de seio, eu tenho questão das costas, da gordurinha, enfim, tá? De 8 a 9 carreiras. G, 10 carreiras. GG Plus, 11, 12, assim vocês vão crescendo nessa medida aí, tá? Eu expliquei lá no vídeo, lá na frente, sobre a questão do bojo, então vocês vão ver aí ao decorrer da aula. E outra coisa que eu quero falar com vocês, se você quiser tentar adaptar e não começar com 15 pontos altos e você quer começar com mais pontos altos, porque a sua cliente tem um volume de seio bem maior, você pode fazer o seguinte, começa com 17 pontos, sempre ponto ímpar, para poder bater certinho o nosso aumento, porque o nosso trabalho, ele vai ser circular, então os nossos inícios e final, ele tem que bater certinho essa questão dos aumentos que a gente vai fazer, tá? Faz aí com 17, então você já vai ter uma base maior. Um exemplo, se você começar com 17 pontos, em vez de 15, como eu comecei, e fizer 7 carreiras, ao invés de ficar com P, o seu vai ficar maior, tá? Vai ficar com uma base mais larga. Porque aqui no meu caso, sem aplicar ele, ó, ele assim, sem aplicar, com as minhas 7 carreiras que eu fiz ali, eu tenho aqui uma base com 12 centímetros de circunferência. Porém, depois que eu aplico, eu fico com quase 14 centímetros de circunferência aqui, tá? Então, é muito importante que vocês vejam aí como que vai ficar. Lembrando que com o material que eu usei, tá? Isso vocês vão fazendo e testando, mas é uma opção para quem quiser aí chegar numa base mais larga. Façam o primeiro teste. Eu não fiz ainda com essa quantidade de carreiras, eu estou apenas sugerindo que vocês testem, tá? Vamos lá para nossa aula, espero que vocês aproveitem muito o conteúdo. Vou dividir em 2 aulas porque eu preciso que fiquem mais explicadas e eu quero passar todos os detalhes e a parte aqui que a gente for fazer o caseado, porque eu faço ele embutido aqui, ó. Eu quero fazer uma aula mais com calma para quem tá aí iniciando mais, tentar fazer também, tá joia? E aí, bora para mais uma aula? Vamos fazer hoje esse biquíni aqui morango. Eu adoro essas coisas assim. Vou passar aqui o material que eu usei, tá? Pra vocês. E depois eu vou falar sobre bojo, agora a gente vai falar sobre os fios. Eu uso para as minhas peças de banho, os fios próprios para banho, que são os que tem mais elasticidade e não retém tanta água, tá? Eles são mais leves e mais confortáveis. Esse daqui é o biquíni, fio biquíni, mas tem o verano também. São os dois que eu uso. Deixa eu pegar aqui o meu outro. Este aqui é o verde samambaia e este aqui é o vermelho. Em alguns casos eu uso, gente, as 2 perninhas dele, do mesmo fio. Porém, é uma encomenda
e eu não tenho outro novelo desse. Eu não achei aqui na minha cidade e não vai dar tempo. Então, eu vou usar junto com um fiozinho de Cleia 1000, tá? Então, é um fio do biquíni, um fio do Cleia 1000. Procure a cor que mais vai se aproximar, que fica super bonito, tá? Eu vou usar a agulha 2. Quem já me acompanha aqui sabe que eu gosto de usar agulhas menores, mas você pode usar aí até a 2,5. Antes que me perguntem também, Jéssica, pode usar outro fio? Pode usar o Charme, o Cleia, 1000, ou vocês podem usar o fio que vocês acharem que devem usar, tá? Eu só uso esses tipos de fios aqui pra loja, mas isso daí é uma escolha de vocês, façam se vocês já têm costume, vejam se gostam e nada contra, tá? Eu só uso eles porque eu acho que a qualidade é diferente e eu gosto de oferecer isso ao meu cliente, tá? Vamos lá, vamos começar com o anel mágico. Vai ser uma aula mais detalhada, com o fechamento, sem marcações. Então, eu vou dividir em 2 aulas, porque eu prefiro que as minhas aulas fiquem mais explicativas e que todo mundo consiga entender do que fazer uma aula só, tá? Então, para quem já é experiente aí, pode ir pulando o vídeo. Para quem tá iniciando, pode vir fazendo comigo devagarinho que vai dar tudo certo, tá bom? Ó, esse fio biquíni, vocês não podem trabalhar esticando ele assim, porque ele vai perder a elasticidade dele. Então, ele é mais chatinho assim no início, mas depois a gente acostuma, tá? Eu começo o meu anel mágico com 2 voltas aqui no meu dedo, porque fica mais resistente do que só com uma volta só, tá? Vou fazer aqui, vou puxar lá o meu fio, vou prender. Prendi aqui, vou subir com mais uma correntinha só. Tô com 2 correntinhas aqui que vai equivaler à altura do meu ponto, tá? E aqui dentro desse anel, eu vou colocar 15 pontos altos, já contando com esses 2 correntinhas que a gente subiu, tá? Então, façam aí os 15 pontos altos contando com a correntinha que subiu e eu já volto. Cheguei aqui no final dos meus 15 pontos altos. Confiram sempre, gente, se tem, pra lá na frente não ter erro, tá? Eu vou puxar aqui o meu anel mágico. Puxei aqui, alinho aqui as nossas argolas. Eu vou fazer o meu fechamento que eu sempre faço, mas se você não quiser, é só fechar com ponto baixíssimo aqui na correntinha que a gente subiu, tá? Eu venho no primeiro ponto que a gente fez, ponto normal aqui mesmo, sem ser as correntinhas que a gente subiu, ó. E eu pego aqui de trás pra frente, venho aqui nas minhas 2 argolinhas que eu deixei solta e eu puxo elas aqui pra trás, ó. Puxei pra trás. Quando eu puxo pra trás, ele forma uma argolinha bem aqui que ele vai formar um falso argolinha de ponto. Eu puxei pra trás, eu venho dentro do mesmo ponto que eu puxei, ó. Da frente pra trás, puxo o meu fio, faço um ponto baixo e subo mais uma corrente. Essa argolinha que formou aqui, ela vai equivaler a um ponto, então nunca pode esquecer dela, tá? Nessa carreira aqui, a gente vai fazer aumentos em cada ponto. Então, se nós tínhamos 15 pontos altos na carreira 1, nessa segunda carreira vão ser 15 aumentos, que são 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. E vamos ficar aqui com 30 pontos, tá? Eu vou fazer quando eu chegar aqui para poder encerrar, eu volto com vocês. Chegando aqui no meu final, ó, eu vim aqui para que vocês vejam que essa argolinha aqui que ficou, vocês têm que lembrar que é um ponto que a gente vai ter, que é ponto normal que a gente colocou aqui, porque senão o trabalho de vocês vai ficar errado. Então, essa argolinha que forma aqui, ó, ela é ponto, para não esquecer, para não vir aqui e já fechar direto. Então, aqui eu tenho 14 aumentos e falta o meu quinto, que é dessa argolinha falsa que a gente criou aqui, ó. Então, aqui eu faço outro aumento. Fica extremamente invisível, tá? Fica um acabamento maravilhoso, vale super a pena, tá? Em todos os meus trabalhos eu faço isso,
Puxa aqui um pouquinho a nossa argolinha, solta, vem aqui no primeiro ponto, sem ser a correntinha que a gente subiu, no primeiro ponto mesmo que a gente fez, pega de trás pra frente, ó, puxa lá nossa argolinha, aí vem, puxa ela aqui pra trás. No início assim parece complicado, mas depois que a gente acostuma, faz assim no automático, sabe? Deixa eu voltar aqui, que eu quero deixar ela um pouquinho mais folgadinha, ó. Vai lá no primeiro ponto, de trás pra frente, pega as duas argolinhas assim, ó. Vai lá, puxa o nosso fiozinho pra trás. E formamos aqui o nosso falso ponto. Venho dentro do mesmo ponto que a gente tá. Vai lá atrás. Ó, puxa aqui, faz um ponto baixo. E sobe só com mais uma correntinha. Nessa carreira aqui, a gente vai fazer um aumento e 2 pontos altos, tá? Nessa primeira aqui. Então, eu quero que vocês observem o seguinte: 2, número par. Sempre que for número par, a gente vai distribuir, porque eu gosto de uma base sem os aumentos num lugar só, para não ficar marcado. Então, sempre que for par, o primeiro a gente vai dividir. Então, 2 é par. Eu vou dividir. Então, eu vou colocar primeiro, vou iniciar com um ponto e o outro ponto, para completar o par, eu vou no final da carreira. Só quando eu fizer a volta é que eu vou fazer ele. Então, tá. É 2 pontos altos de aumento, né? Então, é par, então a gente vai dividir, eu vou fazer agora só 1, tá? Então, ó, aqui já equivale a 1, certo? Nesse ponto aqui ao lado, eu vou fazer um aumento. Vão contando para saber se vai dar certo. Então, são 2 pontos altos, um aumento, que é 2 pontos no mesmo de base. Vamos fazer assim até lá no finalzinho e eu volto com vocês. 2 pontos altos, no próximo, um aumento. Voltei aqui com vocês só para vocês verem que bate certinho, ó. Eu fiz um aumento, 2 pontos altos, aqui eu vou fazer um aumento e seria 2 pontos altos, né? Como é carreira par, a gente fez um ponto alto e falta mais um pra gente encerrar, que é aquela argolinha que a gente formou aqui, ó. Não pode esquecer dela, gente. E o último ponto alto aqui, que foi pra formar os meus 2 pontos, porque eu só comecei com um, tá? Vou soltar a minha argolinha, vou lá no primeiro ponto alto, sem ser a correntinha que a gente sobe. Pego de trás pra frente. Vem cá na argolinha solta, na minha alcinha aqui que está solta. Ele fica emboladinho assim porque o fio tem muita elasticidade, então ele fica mais emboladinho. Mas fica maravilhoso, ó. Deixa eu prender logo aqui, volta no mesmo ponto, puxa, faz um ponto baixo, sobe com mais uma corrente, certo? Próxima carreira é carreira ímpar, né? Que é 3, que agora a nossa sequência vai ser assim, 2, 3, 4, 5, separando um aumento do outro, tá? Mas aí o que é que eu quero que vocês vejam aqui agora? Quando for carreira ímpar, a gente não vai fazer essa divisão que a gente fez, tá? A gente vai fazer normal. Quando for par, é que a gente vai fazer essa divisão. Eu vou fazer junto com vocês, só para quem tá iniciando. Quem já tiver aí avançado, pode fazer aí que já vai ter entendido e pode fazer até o final da nossa base aí. Mas eu vou fazer início e final de carreira com todo mundo até chegar ao meu tamanho, o tamanho que eu vou usar. E quem já entendeu aí pode passar. Outra coisa, para o meu tamanho P, eu usei aqui contando do meu anel mágico, onde eu fiz a primeira carreira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras, tá? Eu terminei aqui o meu último com... Deixa eu tentar achar aqui, cadê ele aqui? Aqui. Com 6 pontos dividindo. Então, ó, foi 15 pontos, aumento. Aí foi 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 pontos altos aqui separando um aumento do outro. Isso para o meu tamanho P. Eu vou sugerir vocês, para o P, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras. Para o M, faz entre 8 e 9.
Para o G, pode fazer 10, 11. O que é que eu quero que vocês entendam? Que essa questão de PMG é muito relativo. E por isso que às vezes eu não gosto de falar só sobre carreiras, porque depende. Existem pessoas que têm um tamanho M, porque ela tem, um exemplo, os seios delas são pequenos, mas ela tem as costas largas. Às vezes tem aquela pessoa que tem o G, mas é um G porque ela usa prótese de silicone, um exemplo. Mas o seio dela é redondinho, é durinho. Então, é um G que não é um G no sentido de ser tão largo assim. Então, gente, façam e testem para ver o que é que vocês vão conseguir achar aí, tá? Isso é uma sugestão. Depois eu vou deixar para quem quiser testar uma base mais larga, o que é que vocês poderiam fazer. Mas isso aqui é uma aula para que vocês tenham uma ideia do que vocês podem fazer e vão praticar para vocês conseguirem chegar na técnica certinha aí, tá? Eu tô passando o que eu uso aqui. Vamos voltar para a aula. Ó, vamos para nossa quarta carreira. Essa quarta carreira vai ser 3 pontos altos dividindo um aumento do outro. Então, se é ímpar, a gente não divide, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, se nessa aqui anterior eu comecei com ponto alto normal, nessa ímpar aqui eu vou começar com aumento. Então, venho nesse mesmo ponto, faço meu aumento. Se eu comecei com aumento, aqui tem que bater 3 pontos altos antes, certo? E eu vou seguir aqui, ó. 1, 2, 3 pontos altos, vai lá no próximo, aumenta. Até lá no final da nossa carreira, tá? Voltei aqui com vocês pra gente confirmar se vai bater tudo certinho. Fiz aqui o meu aumento, tá? E eu preciso ter 3 pontos, porque eu comecei com aumento. Então, olha só. 1, 2. Se não observasse aqui, eu já achava que estava errado, mas lembra da nossa argolinha que a gente formou aqui, tá? Então, ela é um ponto. Vem na argolinha aqui, ó. 3 pontos. Então, agora tá certo. 3 pontos altos e o aumento que a gente começou. Solta lá a nossa argolinha, vem no nosso primeiro ponto e faz aquele fechamento que eu expliquei para vocês. Vem dentro do mesmo ponto. Puxa nosso fio aqui, faz um ponto baixo, sobe com a corrente. Gente, vocês estão vendo que não fica marcação? Deixa eu diminuir aqui essa claridade, ver se vocês conseguem ver, ó. Não fica marcação, é uma base extremamente perfeita, tá? Acho que sem a claridade aqui ficou melhor, sem o flash daqui. Então, vou continuar assim pra ver se vai ficar bom, senão eu volto novamente aqui, tá? Deixa eu dar uma clareada aqui pra ver. Porque eu tô gravando madrugada, tá, gente? Vamos lá. Se essa foi com 3 pontos altos, nossa próxima carreira aqui é 4 pontos altos separando um aumento do outro. Número par, a gente divide, certo? 4, nós vamos dividir. Vamos começar com 2. Começa com 2 e temos que finalizar com 2 para completar os nossos 4 pontos altos. Certo? Vamos lá. Já fiz um aqui que já equivale a um ponto alto, eu venho no ponto ao lado. Um ponto alto. Então, se dividimos, fizemos os dois, aqui no próximo já é um aumento. Essa intercalação faz com que os aumentos não fiquem no mesmo lugar, tá vendo? Quando o aumento é no mesmo lugar, ele dá um formato assim, ele não fica tão redondinho. Eu não gosto, não me agrada. Ó, fiz o aumento, 4 pontos altos. Então, vão ser 4 pontos altos separados por um aumento até chegar lá no final da nossa carreirinha, tá? Voltei aqui no finalzinho da carreira para vocês verem como tem que bater certinho, tá? Eu fiz 4 pontos altos, fiz um aumento. Deixa eu ligar aqui, gente. E tem que bater. Se eu comecei com 2 pontos altos, e aí nessa carreirinha nós temos 4 dividindo, a gente dividiu, lembra? Então, faltou 2 pontos. Então, ó, um ponto alto naquela argolinha que a gente formou, que não pode esquecer dela, ó. Vem aqui nela, ó, e faz o meu outro ponto alto. Então, 4 pontos altos, um aumento. Solto minha argola,
minha alcinha aqui, venho lá no meu primeiro ponto, puxo, vou lá pra trás, volto no mesmo ponto que eu entrei pra puxar a argolinha, faço um ponto baixo, subo com uma corrente. Os nossos aumentos estão todos intercalados, olha. Então, carreira ímpar, vamos começar com aumento. Então, venho no mesmo ponto. Nessa aqui agora nós vamos ter 5 pontos. Nessa foram 4, nessa vão ser 5. Então, 5 pontos altos, um aumento até chegar lá no finalzinho. Voltei aqui só para finalizar com vocês, ó, fiz aumento, 3 pontos altos, então tem que bater 5 pontos altos aqui, porque nós começamos com aumento. Se nós começamos com aumento, nós temos que terminar com ponto alto normal, 4, e o quinto é aquela argolinha que eu não posso esquecer. Solto minha argola, venho no meu primeiro ponto alto, sem ser a correntinha que a gente subiu de trás para frente. Pego minha argola, puxo, não aperta essa argolinha, tá, gente? Volto no mesmo ponto lá, faço ponto baixo, subo. Essa vai ser a minha última carreira para o tamanho que eu tô fazendo aqui, que é um tamanho P, do PPP, tá? Esse aqui, mas é um P, gente, isso aqui estica, que fica maravilhoso. Então, essa daqui vai ser de 6 pontos altos, um aumento. Carreira par, a gente divide. Se temos 6, a gente vai dividir 3 e 3, certo? Vamos começar com 3 e vamos terminar com 3 pontos altos. Então, ó, já subi uma aqui que equivale a um ponto alto. Venho no próximo aqui, 2. Venho no próximo, 3. Aumento. Agora, eu vou continuar normal. 6 pontos altos e um aumento, até lá no final da nossa carreira e eu volto com vocês, tá? 6 pontos altos, um aumento. Voltei aqui só pra gente confirmar finalzinho de carreira. Se é carreira par, a gente divide. Essa nós estamos fazendo 6 pontos altos, um aumento. Então, se eu comecei com 3, eu falto 3 para completar o meu bloquinho de 6. Então, ó, 1, 2 e 3 na argolinha. E para quem vai fazer mais carreiras, só continuar, tá? Vocês vão fazer a mesma sequência aí. Eu vou finalizar agora com uma carreira em ponto baixo ao redor dele todo ponto baixo aqui, e vou já cortar o meu fio, tá? Para quem vai continuar, só continuar aí os aumentos. Deixa eu só medir aqui para vocês, para quem tiverem dúvida, com esse fio que eu estou usando, com essa agulha e a minha tensão de ponto, a minha base aqui ficou, quando eu colocar o ponto baixo aqui, vai ficar com 12 de circunferência. No bojo aqui, depois de aplicado, vai para quase 14, tá? 13,5, tá? Então, 12 aqui, depois de aplicado, ele vai aí para quase 14 centímetros de circunferência, tá? Para o meu tamanho P. E isso vocês vão fazer na quantidade que vocês forem usar. Eu vou fechar só essa daqui com vocês, vou fazer uma carreira em ponto baixo e aí eu vou voltar pra gente falar sobre o bojo, tá bom? Então, essa daqui é só carreira em ponto baixo, faço a mesma coisa que a gente vinha fazendo e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, é uma carreira em ponto baixo, sem aumento, sem diminuição, sem nada, tá? Não façam ela apertada, ó. Cortei, puxei aqui, vou fazer a mesma finalização que eu faço nos outros, tá? Mas essa daqui vai ser um pouquinho diferente, ó. Vem no primeiro ponto, vai puxar o nosso fio lá pra trás. Puxou lá pra trás, ele forma uma argolinha falsa aqui. Deixa eu ver se eu diminuindo aqui. Que pra esse momento aqui, deixa eu apagar, ó. Formou uma argolinha falsa, tá vendo aqui, ó? A gente vem aqui, ó, nesse ponto aqui de trás pra frente, entre uma argola e outra, e puxa o nosso fio, ó, lá pra trás, ó. É isso. Depois vai prender o seu fiozinho direito. Eu vou puxar ele aqui, vou dar um nozinho aqui atrás. Vou dar nozinho, por que que eu vou dar nozinho? Porque aqui
vai ter o bojo, não vai estar em contato com a pele para incomodar, então eu vou puxar ele pra cá e vou dar um nozinho, porque ele vai ficar imperceptível, então não vai incomodar aí na nossa pele, tá? Eu sempre corto maiorzinho assim, por precaução, vai que eu preciso fazer alguma coisa, aí eu já tenho aqui o fiozinho de biquíni, dá uma queimadinha na ponta dele para ele não desfiar, e estamos com a nossa base. Esse bordado aqui, a gente vai fazer depois, tá? Eu faria preto, porque pra mim aqueles sementinhas, aqueles risquinhos assim do morango é preto. Porém, a minha cliente viu uma inspiração na cor branca e ela quis branco, então eu achei que ficou legal também, mas é porque eu sou já mais detalhista, essas manchinhas não são brancas, eu iria colocar preto, tá? Mas ficou no branquinho. E agora eu vou falar com vocês aqui sobre o bojo. Sei que muitas de vocês têm dúvida de como eu faço essas aplicações. Vamos lá. Se eu começar por o bojo aqui. Esse é um bojo, aquele bojo olho de gato, tá? Eu compro ele por o Mercado Livre. Compro já pacote grande assim, eu compro por o Mercado Livre. Bojo olho de gato. Esse aqui é o tamanho G. Eu sempre compro G, ó, olho de gato G, para eu usar nos biquínis P e M. E GG para eu usar aí no G e até um GG, ia depender da circunferência ali do seio da minha cliente, tá? Porque aqueles outros bojos tradicionais, o enchimento dele aqui é diferente. Aquele cortininha, o enchimento dele é mais para um lado do que para o outro. Então, o nosso círculo não fica perfeitinho. Então, eu uso esse olho de gato. O que é que eu quero falar com vocês aqui? Vocês vão colocar o moldezinho de vocês em cima, não estica, vem, marca. Não marque assim, porque se você marcar assim vai ficar maior ainda, mesmo que a gente vá adaptar. A gente marca rente aqui, ó. Marca, faz ao redorzinho dele todo e vamos cortar. Vou cortar o meu aqui e eu vou voltar com vocês. Cortei aqui, ó, eu cortei pra dentro daquela marcação, e se eu for colocar aqui, ó, ele ainda não tá certo, e eu vou explicar a vocês por quê. Se vocês forem olhar assim, aí você diz, Jéssica, mas se puxar aqui, ele vai cobrir certinho, cobre. Porém, nós vamos fazer uma carreira em ponto baixo aqui ainda no bojo, ele vai crescer mais um pouquinho. E para o seu bojo não ficar, não sei se vocês já viram os bojos que fica tipo repuxando assim essa bordinha, para eles não ficarem repuxando, depois do ponto baixo, daquele caseado do bojo, a sua base, ela tem que casar certinho aqui, ó, em cima. Não é aqui, você não tem que empurrar lá para baixo para esticar o seu trabalho, que ele vai ficar assim, ó, embolado. Então, observa aqui, sem esticar o seu trabalho, a gente colocando aqui, você vai ver que ainda tá... Então, eu preciso que o meu bojo fique assim, ó. Tá vendo? Milímetros pra dentro da minha base. Porque eu ainda vou fazer o meu caseado aqui. Quando eu fizer o caseado, ele vai parear aqui com o meu bojo. Então, eu não vou repuxar o meu trabalho. Então, aqui, ó, é só continua com ele aqui. Vem com cuidado aqui mesmo ao redor dele e vai fazendo essa diminuição. Porque só assim não fica torto. Cuidado para não cortar o seu trabalho lá atrás. Se não tiver segurança de fazer assim, pode tirar, não tem problema não. E vai fazendo ao redor dele todo, tá? Vai cortando com cuidado, vai observando, ó. Tá vendo? Já tá um pouquinho pra dentro, então vai indo aí, vai fazendo a volta no seu trabalho inteiro, deixando esse espaço aqui pra dentro, tá? E eu volto com vocês aqui. Ó, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, como a nossa espuma do meio aqui, ela é alta, se a gente olhar assim, ele tá certo, mas essas bordas aqui, ó, de cima, ela fica mais alta. Então, sempre vem aqui atrás, ó, e diminui essa base de espuma, porque ela repuxa também, tá? Ela sempre repuxa. Mas isso aí vocês vão fazendo aí com calma, a intenção é que o nosso bojo, gente, sempre milímetros menor do que a nossa base. Nunca do mesmo tamanho, nunca maior, tá?
Fiz isso daqui. Eu venho com essa colinha aqui, ó. Eu não vou passar agora porque não vai dar tempo de secar. Que é a cola jeans. E selo só essa base aqui, ó. Porque como tá muito exposto aqui essa espuminha da gente, ela tende quando for esticando, pode ser que ela se rasgue. E eu tenho esse cuidado. Então, eu venho com ele, selo a espuma e eu ainda venho com o isqueiro aqui ao redor dessas pontinhas aqui e faço isso. Você fazendo isso vai evitar do seu trabalho, do seu bojo, como ele foi cortado bruscamente, tá? Não é no bojo que você corta ali só as bordinhas, não. Mas aqui nós temos a espuma muito exposta. E vou selar. Vamos falar aqui dos furinhos, que todo mundo me pergunta. Gente, esse furador que eu tenho aqui, não sei se o pessoal sabe que foi na época da faculdade ainda, tá? Eu sou dentista e eu uso um desse daqui no consultório, na clínica, nos meus atendimentos, que é um furador de lençol de borracha, que a gente chama. Mas vocês não precisam comprar um desse aqui, porque esse aqui, se eu não me engano, é quase R$300 um desse. Então, eu usei porque eu tinha lá e na hora eu fui e peguei. Tem aqueles furadores normais, né, que a gente vê aí. Tem o furador manual, que é aquele agulhão. O importante é que vocês usem os furos e façam os furos, tá? Quem não tiver aí a prática, pode fazer... Pega uma canetinha e faz os pontinhos assim ao redor todo, tentando seguir assim mais ou menos a mesma sequência pra gente conseguir furar ele certinho, tá? Fura de dentro pra fora. No caso desse meu aqui, eu gosto de furar assim de dentro pra fora. Então, como eu já tenho a prática, eu não marco. Não fura muito encostado na base do seu bojo, muito na pontinha e também não muito para trás, porque muito para trás vai repuxar também o nosso trabalho. Então, façam aí os furinhos de vocês. E aí eu vou voltar aqui pra gente fazer o caseado, tá? Fiz os meus furinhos aqui no bojo. E a gente vai fazer agora o nosso caseado, tá? Eu vou usar a agulha 2 pra fazer o caseado, porque esse caseado aqui, a gente não pode apertar muito ele. Quiser usar uma agulha 1,75, pode usar também. A 2,5 acho que não é legal, porque pode correr o risco de rasgar aqui os nossos pontinhos. Vou usar o mesmo fio que eu tava usando, tá? Fio biquíni e uma perninha do fio Clair 1000. Gente, eu vejo muito pessoal fazendo. O lado que tem que ficar bonito é o lado que é exposto, que tá sendo visto, né? Que está em contato com a pele do nosso cliente. Então, não se faz caseado assim, porque isso daqui é onde vamos colocar o nosso bojo. E a gente sabe que o ponto certo, o ponto mais bonito da gente fica pro lado certo. O lado avesso dele não é tão bonito. Então, não se faz aqui, se faz dentro, de dentro pra fora, tá? O lado que fica visível é sempre o lado que tem que ficar mais bonito, tá bom? Então, ó, passo aqui o meu fio, deixo uma pontinha maior pra poder prender, pra esse caseado meu não correr o risco de soltar. E faço só uma laçadinha aqui só pra segurar, sem apertar. E vou vir aqui. Subo, prendo com o ponto aqui, ó. Não faz o ponto apertado. Como essa é uma base circular, se nós fizermos só ponto sobre ponto, ele vai repuxar a nossa base. Se fizer muito aumento também não fica legal. Então, em alguns lugares, ó, eu vou fazer ponto baixo. Aqui eu prendo, puxo o seu fio lá pra cima, tá? Pra ele tem que, ó, subir nossa base, ó. Só colocar a agulha assim. Ele não pode apertar nossa base. Em alguns lugares eu vou precisar de aumento. Aqui eu tô vendo que o ponto já tá entortando pra cá, ó. Então, aqui eu preciso de um aumento. Vou lá no próximo. Meu fio tá aqui embaixo prendendo, tá? Puxo meu fio, aumento. Ainda não repuxou meu ponto. Então, vou lá pro próximo, ponto baixo. E vou fazer ao redor todo ele assim, com um ponto baixo. Em alguns lugares fazendo os aumentos. Então, ó,
que eu vi que ele já deu uma puxadinha pro lado, tá vendo? Então, vou e faço um aumento. Então, a gente vai fazer assim durante a nossa base toda. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu vou precisar dar uma pausa agora. Quando eu voltar, próxima aula, a gente vai fazer... Que antes, não prendam a base de vocês no bojo lá ainda, tá? Porque a gente vai fazer esse bordado, vamos fazer as folhas, porque a união dela, ó, eu faço embutida, tá? Eu não faço ela separada, ó, vocês estão vendo? Eu faço um caseado igual, tanto na parte verde quanto na parte aqui das folhas, e eu ainda venho com essa carreirinha aqui, ó, de acabamento aqui por fora, tá? Pra dar esse efeito mais assim de 3D na folha, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui. Façam com carinho aí, façam as duas bases de vocês, cortem direitinho, que aí na próxima aula eu já venho pra gente conseguir finalizar o nosso biquíni, tá bom? Deixe sua opinião aí, como eu falei pra vocês, estou aqui iniciando, tentando passar um pouquinho do que eu conheço pra vocês. E é importante sim a gente receber o carinho, tá? Até a próxima aula e fiquem com Deus. Bons estudos, porque crochê a gente estuda sim.